Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você guerreiro que está aí estudando para o seu Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor Thiago Bastos, professor de Geografia daqui do nosso canal no Enem BR, e estamos com você mais uma vez, pedindo que você compartilhe essa aula, pedindo que você dê um like nessa aula e dessa forma você ajuda o canal e também ajuda que outras pessoas tenham acesso a essa aula, a esse conhecimento que, se é importante para você, também é importante para outras pessoas. Beleza, galera? Galera, é o seguinte, a gente vai continuar com a nossa aula sobre climas no Brasil. Nas aulas passadas, a gente observou alguns elementos interessantes, na verdade importantes, para que você compreenda o assunto dinâmica climática. Nós observamos o conceito básico de tempo e de clima. Observamos que tempo é a mudança repentina das condições atmosféricas. Observamos que o tempo ele é extremamente dinâmico. Rapidamente a atmosfera pode mudar de condições de umidade, de temperatura e de pressão. Isso reflete-se ao tempo. O clima já é algo mais constante. O clima é a condição permanente da situação atmosférica de temperatura, umidade e pressão. Aprendemos que temperatura, umidade e pressão são os principais elementos que formam um clima. E aprendemos que o clima é o resultado de vários fatores atmosféricos, dinâmicos e estáticos, que interagindo-se uns com os outros formam um clima. Nós observamos os principais fatores climáticos, que são, aqui no Brasil, a continentalidade, a maritimidade, a vegetação. Nós observamos fatores climáticos importantes como o relevo, a orografia. Observamos as massas de ar e vamos especificar um pouco mais sobre a atuação dessas massas de ar hoje nessa aula. Observamos também o albedo, né, que é o índice de refração de raios solares em relação à superfície terrestre, né? Observamos também a inclinação da Terra, a localização do Brasil no globo terrestre. Então observe como vários fatores, sejam dinâmicos ou estáticos, acabam interagindo e formando o clima que nós temos. Então, para que você entenda a dinâmica climática, é necessário que você tenha um conhecimento, sim, básico de fatores climáticos, seja eles estáticos ou atmosféricos. De boa? Galera, hoje nós vamos especificar sobre as massas de ar no Brasil. Nós já falamos também sobre os diversos tipos de climas que nós temos do grupo dos climas tropicais no Brasil. Nós temos o clima tropical semiárido, nós temos o clima equatorial continental, nós temos o clima tropical de altitude, temos o clima subtropical, temos o clima tropical continental, ou seja, dentro do grupo dos climas tropicais nós temos a divisão dos climas. E nós especificamos em aulas passadas, você pode procurar aí no nosso canal, características de todos esses climas. E hoje, como falei e repito, a gente vai falar só de massas de ar. Galera, primeiro, para falar de massa de ar, primeiro vamos definir o que é uma massa de ar. Uma massa de ar, galera, nada mais é do que um corpo atmosférico. É um corpo atmosférico que tem temperatura, densidade, deslocamento, pressão específica. Então imagine a massa de ar como um corpo atmosférico que forma-se a partir desses elementos que eu acabei de lhe falar: pressão, temperatura, deslocamento e densidade. E a partir dessa condição de formação, a massa de ar ela pode levar elementos, esses elementos que eu acabei de citar, da sua área de formação até as áreas onde elas se deslocam. Por exemplo, nós temos dois tipos de massas de ar: as massas de ar oceânicas e as massas de ar continentais. As massas de ar oceânicas, geralmente, na verdade, todas as massas de ar oceânicas, elas são úmidas, porque elas são resultados do processo de evaporação das águas oceânicas. As massas de ar continentais, em regra, geralmente elas são massas de ar secas, resultado da condição de ausência de umidade dos interiores dos continentes. No entanto, nós temos exceções e nós vamos ver que uma dessas massas de ar continentais que nós temos no Brasil é justamente uma massa de ar úmida e continental, portanto, uma exceção entre as massas de ar continentais. Mas o fato é que eu quero que você entenda que a massa de ar é muito massa, porque é muito show de bola a massa de ar.
Por que, professor, a massa de ar é tão interessante assim? Porque a massa de ar, ela forma-se num determinado local e leva as características desse local de origem para outra região. Então, por exemplo, digamos que uma massa de ar se forme no deserto do Saara. E essa massa de ar, formando-se no deserto do Saara, por ela ser continental, está se formando uma região de alta pressão, de dispersão de ventos úmidos, nós temos uma massa de ar quente e seca. Essa massa de ar, ela tem um deslocamento, é uma suposição, ela tem um deslocamento efetivo para a região sul do continente europeu. Então, essa massa de ar que sai do Saara e se desloca até a região sul do continente europeu, ela vai sim levar a condições atmosféricas de temperaturas positivas e de ausência de umidade para o sul da Europa. Ela se forma no deserto do Saara e o seu deslocamento final até o sul da Europa vai receber essas mesmas condições de temperatura, pressão e umidade do deserto do Saara. Ou seja, em outras palavras, a massa de ar, ela leva suas características termológicas das suas áreas de origem para as suas áreas de dispersão. Daí, a massa de ar ela ser tão show de bola. Tranquilo? Professor, e no Brasil, nós temos quantas massas de ar? Galera, no Brasil, nós temos 5 massas de ar atuantes no nosso território. Para que a gente possa entender a dinâmica dessas massas de ar, eu preciso que você fique de olhos bem grudados e de ouvidos bem abertos e de olhos grudados nesse mapa que eu vou colocar para vocês aí em tela cheia agora, nesse exato momento. Vamos lá. Nós temos 2 tipos de mapas de massas de ar. Nós temos o mapa de verão e nós temos o mapa de inverno, como você pode ver. Vamos lá, galera. Na verdade aí não é um mapa, mas sim uma foto de satélite. Eu fiz questão de colocar uma foto de satélite, porque as fotos de satélites são mais claras, né, no que diz respeito aos contornos, né, dos territórios do mapa. Aqui no caso, o mapa da América do Sul, mas vamos visualizar aí o mapa do Brasil, tá bom? Então, como é que a gente consegue ver, professor, aí o mapa do Brasil nessa projeção aí da América do Sul, nessa foto de satélite que o senhor colocou aí da América do Sul? Vamos lá. Eu vou fazer aqui um desenho um pouco mais especificando, né, o território brasileiro, para você ter ideia, um pouco de ideia sobre o que é o território nacional. Então, vamos lá. Mapa de verão, mapa de inverno. Então, vou fazer aqui também no mapa de inverno, vou tentar fazer idêntico, né, ao que eu fiz no primeiro mapa. Só um instante. Dá um descontinho aí, tá, galera? Que eu tô fazendo isso agora, ao vivo, é gravado, mas estou fazendo aqui para você, pronto. Então, acho que ficou legalzinho aí, né? Então, vamos lá. Aí está o mapa do Brasil, marcadinho na foto de satélite da América do Sul. Galera, note que nós temos exatamente 5 massas de ar atuantes no Brasil. Dessas 5 massas de ar atuantes que nós temos no Brasil, 2 são equatoriais, 2 são tropicais e 1 é polar. Professor, quais são essas massas equatoriais, quais são essas tropicais e quais são essas polares? Vamos lá primeiro para as equatoriais. As equatoriais são a massa equatorial atlântica. Está aqui ela, ó, a massa equatorial atlântica, massa M equatorial E atlântica A, tranquilo? A outra massa equatorial é a massa equatorial continental, aqui está ela, ó, beleza? Aqui está ela, estou colocando a setinha agora para você, tá aqui ela, ó, massa. Aqui, ó, massa equatorial continental, daí a sua sigla MEC, beleza? Essas 2 massas equatoriais são chamadas de equatoriais por quê, professor? Porque, olha só, a linha do Equador passa mais ou menos bem por aqui, ó. Olha só, onde é que a linha passa? Eu vou deixar ela pontilhada, tá? Tá aqui, ó. A linha do Equador passa mais ou menos bem por aqui, ó. Pronto. A linha do Equador passa mais ou menos bem por aí. Então, devido à localização geográfica de atuação dessas massas serem muito próximas à linha do Equador, então elas são chamadas, sim, de massas equatoriais. E atenção, uma dica. A massa equatorial atlântica é uma massa que vem do hemisfério norte e atua no hemisfério sul. Tranquilo? Uma dica importante para você. Massa? Beleza, professor. As outras massas, vamos lá. A massa tropical continental é uma das massas tropicais que nós temos no Brasil. Aqui está ela, ó.
Massa, eu estou colocando a setinha para você agora, ó. Massa tropical continental. Aqui está ela, ó. Massa tropical continental. Show? Qual é a outra massa tropical que a gente tem? Aqui está ela, ó. Estou colocando a setinha para você agora, a MTA. A massa tropical atlântica. Tranquilo? A massa tropical atlântica. Massa tropical atlântica. A outra massa, professor, sim, a única massa polar que atua sobre o território nacional, a MPA. Tá aqui ela aqui, ó. Tô colocando a setinha para você agora, tá aqui ela, a MPA. Aqui está ela, a MPA, massa polar atlântica. Professor, qual é a característica de todas essas massas? Galera, a massa equatorial continental, tá aqui ela. A massa equatorial atlântica. A massa tropical atlântica são massas quentes e úmidas. Massas quentes e úmidas. Professor, a massa equatorial atlântica e a massa tropical atlântica são massas de ar oceânicas. O senhor falou anteriormente que é normal que essas massas sejam úmidas, porque elas são resultados da evaporação das águas oceânicas. Exato. Mas a massa equatorial continental, professor, ela é uma massa continental, ó, tá longeão aqui, ó, do oceano. Tá aqui o oceano aqui, ó. Tá longeão do oceano. Então, por que que ela é úmida? Vamos lá, galera. Vou apagar aqui para você prestar atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Tá aqui, vou apagar aqui para você aqui, ó. Vou deixar um pouco menos poluído para você entender. Só um instante. Vamos lá, pronto. Presta atenção no que eu vou falar. A atuação da MEC, da massa equatorial continental, ela restringe-se especialmente à região amazônica, ela se forma na região amazônica. A massa equatorial continental, ela dispersa umidade por todo o território nacional. Todo o território nacional. Mas ela forma-se especialmente na região amazônica. Aqui você está vendo ela aqui, ó. Ou seja, a região de floresta amazônica é região de floresta tropical, equatorial, amazônica, floresta latifoliada, floresta perene foliada, floresta quente e úmida. A maior floresta tropical que nós temos em superfície terrestre do mundo. Ou seja, a condição aqui é de evapotranspiração. A evapotranspiração da floresta amazônica, que despeja cerca de 20 bilhões de metros cúbicos de água por dia na atmosfera, é determinante para que esta massa de ar equatorial continental forme-se úmida. Ou seja, ela é uma exceção à regra das massas de ar continentais, que geralmente são secas. Nossa massa equatorial continental é úmida. Massa, professor, e a MTC, essa mocinha aqui, a massa tropical continental. Galera, a massa tropical continental, ela é quente e seca. Ela se forma aqui nessa região, ó. Vou apagar aqui e, caraca, apaguei o mapinha do Brasil, mas eu vou fazer rapidinho para você. Faz de conta que tá igualzinho o outro, tá, galera? Dá um desconto aí, vamos lá. A massa tropical continental, ela forma-se nessa região aqui, ó. Entre a Bolívia, o Paraguai e o Uruguai. A gente chama de planície do Chaco. Nessa planície, nós temos uma condição de distância do litoral, Oceano Atlântico, e orogenia da Cordilheira dos Andes. A distância do litoral e a orogenia da Cordilheira dos Andes. Espera aí, professor, que nome é esse? Vamos lá. Orogenia. A ação do relevo sobre a massa de ar. O relevo, a Cordilheira dos Andes, não permite que essa umidade do Oceano Atlântico adentre a todo o território sul-americano, inclusive a planície do Chaco, fazendo com que essa região seja sempre de característica climática quente e seca. Ou seja, nós temos uma condição atmosférica de formação de uma massa de ar quente e seca, dada a orogenia e ao fator continentalidade.
Olha como os fatores são importantes para você aprender a dinâmica climática. Tranquilo? E a última massa de ar, qual é a característica, professor? Essa mocinha aqui, ó, a massa polar atlântica. A característica dela é que ela é uma massa fria e úmida. Por que ela é fria, professor? Porque ela oriunda das regiões do Atlântico Sul, a região antártica. Então, a massa polar atlântica, que atua no Brasil, especialmente no período de inverno, ela sobe aqui o território argentino, pelos pampas argentinos, que são extensas planícies, portanto não há barreiras orográficas para que essa massa de ar chegue até o território brasileiro. Então, quando ela adentra o território brasileiro, no período de inverno, que ela está mais fortalecida, ela adentra praticamente todo o território nacional, chegando inclusive até o nordeste brasileiro, na nossa zona da mata. Então, olhe só como a massa de ar polar atlântica ela é importante. Ok, professor, entendi as características de cada massa de ar. Agora vamos para a atuação dessas massas de ar, que é aí onde o bicho vai pegar. Vamos lá. Galera, nós temos dois tipos de atuação. A gente tem a atuação das massas de ar no verão e temos a atuação das massas de ar no inverno. Por isso que eu coloquei dois mapas para vocês. Então vamos lá. No verão, nós vamos destacar a atuação de três grandes massas de ar aqui no Brasil. Professor, quais são essas três? A MEC, massa equatorial continental, a MEA, massa equatorial atlântica, e a MTA, a massa tropical atlântica. Vamos lá. Basicamente, a MTC, no período de verão, ela não atua com tanta incidência no território brasileiro. Ela atua sim na região do centro-oeste, em algumas regiões do Cerrado brasileiro, ocasionando alguns sequidões, né, algumas estiagens nesses territórios. Mas o que predomina de atuação de massa de ar aqui no Brasil são as massas de ar que eu acabei de citar para você, a equatorial continental, a equatorial atlântica e a tropical atlântica. Como, professor? Vamos lá. Vamos de uma por uma. A massa equatorial continental, no período de verão aqui no hemisfério sul, nossos verões, lembrando, são verões extremamente úmidos e chuvosos, dada a duas condições. A primeira condição é o fator maritimidade. No hemisfério sul nós temos bem mais oceanos, ou seja, nós temos mais superfícies aquosas, superfícies líquidas, né? As lâminas d'água oceânicas, elas são superiores em relação às superfícies continentais. Então, se você fizer uma rápida análise do mapa mundi, você vai ver que no hemisfério sul nós temos bem mais oceano do que continente. E isso proporciona que os nossos verões sejam extremamente úmidos e chuvosos e os nossos invernos sejam bem mais quentes. E com menos incidência nival, ou seja, menos nevosos, ok? Mas falando do verão, no período de verão nós temos a atuação muito forte de três massas de ar. A massa de ar equatorial continental, devido à evapotranspiração da floresta e à evaporação dos rios amazônicos, essa massa de ar, ela dispersa a umidade por todo o território brasileiro, especialmente na região amazônica, que é essa região aqui, ó, que eu estou sublinhando para você, e na região do centro-oeste até o sul e sudeste brasileiro, formando um corredor de umidade importante, que alguns meteorólogos chamam de corredor de umidade, mas nós temos também um outro termo para isso, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, a chamada ZCAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul. Vamos lá, Zona de Convergência do Atlântico Sul. Aqui nós temos uma região de baixa pressão, ou seja, uma região de convergência de umidade, de ventos, que proporciona assim a dispersão de chuvas para com todo o território do norte, sul e sudeste brasileiro. Nós também temos uma atuação muito forte da massa tropical atlântica. Nesse período de verão, nós temos o aumento da temperatura atmosférica, bem como o aumento da
da evaporação do Oceano Atlântico, somados a uma dispersão de ventos ocasionados por uma zona de baixa pressão atmosférica, nós temos esses ventos levando essa umidade até o continente brasileiro, descarregando chuvas para a região sudeste, sul e também região nordeste brasileiro, especialmente na região da Zona da Mata. Professor, eu consigo identificar a região sul e sudeste brasileiro. A região sul, essa região aqui que eu estou sublinhando para você, e a região sudeste, isso aqui, ó. Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, sabe muito bem o que eu estou falando. Nos períodos de janeiro, fevereiro, março, abril, são os períodos mais chuvosos do ano. E são chuvas que tanto vêm da região amazônica, ocasionados pela maximização da atuação da MEC, mas também da atuação da MTA, da Massa Tropical Atlântica. Pessoal, mas eu não estou conseguindo visualizar o que é a Zona da Mata Nordestina. A Zona da Mata Nordestina é a região litorânea do Nordeste Oriental. Aqui, galera, ó, essa região a gente chama de região de Zona da Mata. Essa região de Zona da Mata Nordestina, ela é muito banhada por essas massas de ar, essa massa de ar tropical atlântica que atua nessa região, dada a orogenia. Eita, professor, agora o senhor complicou. Vamos lá. Quais são os fatores atmosféricos? Quais são os fatores atmosféricos que a massa tropical atlântica e a massa tropical equatorial ocasionam para com o território brasileiro? Vamos lá. Associe sempre a MTA ao que nós chamamos de chuvas orográficas. Vou fazer aqui de novo para você, que a minha letra tá horrível. Vamos lá. Chuvas orográficas. Vamos lá. Professor, o que é uma chuva orográfica? Chuva orográfica é a mesma coisa que chuva de relevo. Chuva de relevo. Como assim, professor? O que é uma chuva de relevo? Vamos lá. Olhando aqui para mim agora, esquece o mapa. Imagine que nós temos um relevo de elevada altitude e nós temos uma massa de ar oceânica. Essa massa de ar oceânica, ela vem carregada de umidade do oceano em direção ao continente. Então, quando ela entra no continente, quando ela chega no continente, ela encontra uma barreira de relevo na sua frente. Essa massa de ar, ela tende a transpassar esse relevo e no momento que ela transpassa esse relevo, ela consegue uma situação de umidade relativa do ar atmosférica ideal para descarregar e de temperatura da atmosfera para descarregar a chuva nessa região. Então, o relevo, ele proporciona, sim, uma concentração de umidade, uma saturação de umidade naquele ponto atmosférico, proporcionando chuvas. Então, o relevo funciona como uma barreira que canaliza essa umidade para aquela região. Professor, e quais são esses relevos que proporcionam chuvas na região nordeste e na região sudeste do Brasil? Vamos lá. Aqui na região nordeste nós temos a Chapada da Borborema, e aqui no sudeste, na região nordeste, Chapada da Borborema, e na região sudeste, nós temos a formação Serra do Mar. Então, nós temos dois relevos que funcionam como fatores orográficos de chuvas nos períodos de verões. Então, lembrando de MTA, no período de verão, lembre de chuva orográfica. Professor, beleza, mas a massa equatorial continental, por que ela descarrega a chuva no território brasileiro mesmo? Vamos lá, galera. A massa equatorial continental, tá aqui, essa mocinha aqui, é diferente. Ela tem uma condição de formação por evapotranspiração da floresta amazônica. Como eu falei para vocês, a floresta amazônica, ela evapotranspira, descarrega a umidade para a nossa atmosfera e, por ser uma região de baixa pressão, nós temos a dispersão desses ventos carregados de umidade. E aí esses ventos são dispersados para o restante do território brasileiro, inclusive para o sudeste, formando o que os meteorologistas chamam de corredor de umidade, que atua nessa região aqui do Brasil. Ó. Quem mora em Minas,
Quem mora no estado de Goiás, quem mora no estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro sabe muito bem o que eu estou falando. É aquela chamada chuva de verão, aquelas pancadas de chuva do período do fim de tarde. Tranquilo? Professor, e a MEC, aliás, perdão, a MEA, essa mocinha aqui, ó, a MEA, ela atua como? Galera, a MEA, ela vem lá do hemisfério norte e atua no Nordeste brasileiro, especialmente na região de Sertão e Agreste nordestino, mas também atua no litoral nordestino e também na região norte do país. Professor, por que que a região Nordeste é uma região tão árida, é uma região de tantas estiagens, se nós temos sim uma massa de ar quente e úmida atuando sobre a região Nordeste do Brasil? Lembramos, pessoal, que a MEA, ela é uma massa de ar quente e úmida, ela é uma massa de ar oceânica. Então a pergunta é, por que que o Nordeste sofre tantas estiagens? Vamos lá, galera, respondendo a sua pergunta. E aí o X da questão. Vamos lá. Por que que o Nordeste é tão seco, sofre com tantas estiagens, mesmo estando numa área de influência e de atuação de uma massa de ar quente e úmida, que é a MEA? Galera, aqui no Nordeste, nós temos uma região de alta pressão. São dois fatores. O primeiro é o fator região de alta pressão. No Nordeste, essa região de alta pressão é uma região de divergência de ventos. Ou seja, no Nordeste brasileiro, nós temos uma região de alta pressão que dispersa umidade. Então, mesmo a MEA sendo uma massa de ar quente e úmida, essa alta pressão atmosférica do Nordeste vai dispersar essa umidade com facilidade, levando essas chuvas especialmente para as regiões litorâneas da zona da mata e também para a região amazônica, bem como para a região do Cerrado brasileiro. Região do Sertão, portanto, que é essa região aqui que eu estou destacando para você, essa região de sertão aqui, ó, ela fica desprovida de maior umidade proveniente de chuvas. Caraca, professor, que azar, hein, do sertão nordestino. Bom, galera, é uma região de alta pressão. Professor, mas por que que essa MEA, ela também atua na Amazônia, na região amazônica, região norte do Brasil? Vamos lá, galera. Pessoal, a região amazônica é uma região de baixa pressão. Portanto, é uma região de convergência de ventos. Ela atrai esses ventos. Justamente essa região, por ser uma região de atração de ventos, vai atrair essa umidade da MEA para a região de atuação da MEC. Caraca, professor, então a Amazônia, ela produz o seu próprio clima. Exatamente. Por isso que a região amazônica é a região que mais chove no Brasil. A média é de 2.000 milímetros por ano. Então nós temos na região amazônica, nos períodos mais chuvosos de verão, nós temos a atuação da MEA mais a MEC. Caraca, professor, que doideira! E os corredores de umidade, por vezes, são resultados apenas da atuação da massa equatorial continental? Não, galera, cuidado! Nós temos corredores de umidades que são formados pela atuação da MEC mais a MEA. Como, professor? Vamos lá. Eu acabei de falar para você que devido à região de alta pressão do Nordeste ser uma região de dispersão de ventos e a região norte do Brasil tem uma região de baixa pressão, ou seja, uma região de convergência de ventos, nós temos um acúmulo de umidade na região norte do Brasil. Esses ventos chegam até, essa umidade chega até a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes está aqui, galera, ó. Vou desenhar aqui para vocês. A Cordilheira dos Andes, ela está aqui. Tudo isso é Cordilheira dos Andes. E a gente sabe que a Cordilheira dos Andes faz parte dos pontos mais altos da nossa América do Sul. E essa umidade da MEA mais a MEC bate aqui nessa Cordilheira dos Andes. Esses ventos trazem essa umidade dessas duas massas de ar. Vou apagar aqui para ficar menos poluído para você. Esses ventos trazem essa umidade dessas duas massas de ar
até a Cordilheira dos Andes, e essa massa de ar, por orogenia, olha só o nome de novo, orogenia, ou seja, fator do relevo sobre a dinâmica climática. O relevo da Cordilheira dos Andes, ela não vai permitir que essa umidade da MEA mais a MEC passe para o Oceano Atlântico. Então essa umidade ela volta para o território brasileiro em forma de pancadas de chuvas, em forma de umidade, em forma de chuvas constantes e torrenciais nas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil. E também na região sul, especialmente no estado do Paraná. Então, galera, aqui formamos o que a gente chama de corredor de umidade ou de ZCAS, né? ZCAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul. Tranquilo, galera? E no verão, galera, nós também temos a atuação de uma mocinha chamada MPA. Aqui está ela. Mas a atuação da MPA no verão é muito tímida. E muito tímida por quê, professor? Porque aqui, galera, a gente tem uma região de baixa pressão atmosférica. Ou seja, nós temos uma condição de maior calor e de maior umidade. Então não vai permitir que esses ventos mais frios da massa polar atlântica adentre a todo o território brasileiro. No verão nós temos sim chuvas constantes no sul do Brasil, mas também temos mais chuvas ainda no sul do Brasil no período de inverno. E a massa polar atlântica, ela atua sim no território brasileiro, mas de uma forma muito limitada no verão. Ela traz chuvas na região de litoral brasileiro e são chuvas que a gente classifica como chuvas frontais. O que são chuvas frontais? São chuvas formadas pelo choque frontal de duas massas de ar que têm propriedades térmicas diferentes. Uma massa de ar quente e úmida se choca com a massa de ar fria e seca, formando assim essas chuvas. Professor, e onde é que está o choque dessas massas? Vamos lá, tá aqui, galera, ó. A massa polar atlântica fria e seca choca-se com a MTA que atua no verão. A MTA é quente e úmida e aí nós temos chuvas frontais nessa região do sudeste e mesmo na região de Zona da Mata Nordestina. Que lembrando, a Zona da Mata Nordestina são as regiões mais chuvosas do Nordeste, que tem uma dinâmica climática, uma dinâmica geoeconômica totalmente diferente da região agreste e da região do sertão nordestino. Professor, ok, entendi, mas você falou que o Nordeste é seco, passa por estiagens por dois fatores. Apesar de haver uma massa equatorial continental quente e úmida atuando sobre o Nordeste, você falou que o Nordeste é a região que possui as maiores estiagens, tem a maior quantidade de estiagens aqui no nosso território. E você só deu um fator, que foi justamente o fator zona de alta pressão e de dispersão de umidades e de ventos. Qual seria o segundo fator que justifica o Nordeste brasileiro ser uma região tão árida, tão submetida a estiagens? Galera, o fator é o fator relevo. É o fator relevo. O fator relevo você pode substituir pelo termo técnico orografia, tá bom? Orografia. Professor, por que o relevo? Vamos lá, galera. O Nordeste, se não fosse a atuação dos relevos nordestinos, nós temos grandes planaltos no Nordeste brasileiro, nós temos o Planalto da Ibiapaba, nós temos a Chapada da Borborema, o Planalto do Araripe, a gente tem a Chapada Diamantina, nós temos diversos planaltos de altitudes medianas, mas que influenciam sim na dinâmica climática, que fazem com que as umidades da Amazônia não cheguem até a região Nordeste. Então nós temos relevos que impedem a dispersão dessa umidade atmosférica amazônica para o Nordeste e temos um Nordeste que tem uma zona de alta pressão que dispersa a umidade e ventos para as outras regiões do Brasil. Ou seja, o Nordeste nessa daí acabou se dando mal. Daí justifica porque a nossa região aqui é uma região tão árida. Então, quais são os dois fatores que justificam a aridez do Nordeste? Fator 1, relevo, orogenia.
que não permite que a umidade amazônica, especialmente a umidade amazônica, chegue até os territórios interioranos do Nordeste, especialmente o sertão nordestino. E o fator 2 seria o fator zona de alta pressão. Por ser uma zona de alta pressão, é uma região de dispersão de umidades e de ventos. De boa, galera, lembrando que a região amazônica é região de baixa pressão, região de MTA, sul-sudeste brasileiro, também região de baixa pressão, portanto, absorve umidade, absorve ventos. Daí nós temos uma condição de maior quantidade de chuvas, tanto chuvas frontais quanto chuvas convectivas nessa região do Brasil no período de verão. Beleza, pessoal? Eu acabei de destrinchar para vocês a atuação dessas massas de ar no período de verão. Só que agora, galera, a gente vai falar a atuação dessas massas de ar no período de inverno, exatamente no período de inverno. Só que isso, galera, só na próxima aula. É claro que vai ser na próxima aula, eu vou ter que deixar você esperando, porque a gente precisa que você assista às nossas aulas, tá bom? Nossas aulas são importantes para vocês, vocês são importantes para nós, vocês são importantes para nós somos importantes para vocês, e é uma relação de amor mútuo que existe entre você, nosso aluno, no Enem-BR, e nós, no Enem-BR, para com nosso aluno. Um cheiro no sovaco, beijão, tchau, tchau. Até a próxima aula, professor Thiago Bastos. Próxima aula, atuação das massas de ar no período de inverno aqui no Brasil. Cheiro, tchau, tchau, falou.